Olá, muito bom dia, um feliz sábado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela noite que Deus me concedeu. Graças a Deus eu consegui dormir a noite inteira, direto. Nem sempre tem acontecido, porque estou me acordado muito. Mas esta noite, graças a Deus, eu consegui dormir tranquilo. Isso é muito bom, isso é uma bênção para todos nós. Eu quero fazer uma live aqui com o tema Cristo, o Criador eterno e a glória de todas as coisas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Romanos 11 e 36, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Fiz uma capa bem bonita aqui, vou mostrar, eu sempre mostro. Aqui, Cristo, Criador eterno e a glória de todas as coisas. Ele existia antes de tudo, ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, ele é a glória da criação, ele é digno de toda a adoração. Professor, mestre, doutor e PhD em teologia. Que Deus assim possa estar nos abençoando de uma forma toda especial e que você possa compartilhar com outras pessoas aí a nossa live. Eu sempre pesquiso, eu sempre estudo, sempre estou buscando aperfeiçoamento, porque nós não temos a verdade absoluta, né? Não podemos dar todas as explicações, porque o campo do saber é um campo vastíssimo, é um campo de grande conhecimento. O texto base, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, compartilhem com outras pessoas, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. É um estudo bíblico que nós estaremos aqui durante uns 30 minutos trazendo a explicação para vocês. Apocalipse 4:11 diz: digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Eu tenho um ministério online, resgatando os feridos, já faz bastante tempo, e nós sempre estamos trazendo ensinamentos, pregações, aconselhamentos. Apocalipse 4 apresenta uma das mais belas cenas de adoração da Bíblia. E João, ele contempla o trono de Deus nos céus e vê os seres viventes e os 24 anciãos adorando ao Senhor. O motivo dessa adoração é revelado no versículo 11. Digno és porque é o Criador de todas as coisas. Este texto nos ensina sobre a soberania de Deus, a origem da criação e o propósito da existência humana. Apocalipse 4, versículo 11, é esse texto maravilhoso. Vivemos em um mundo marcado por perguntas profundas sobre a origem da vida, o propósito da existência e o destino da humanidade. Desde os tempos mais antigos, homens e mulheres têm buscado compreender de onde vieram, por que existem e para onde caminham. A palavra de Deus oferece respostas claras e poderosas para essas questões, ao revelar que todas as coisas têm sua origem em Deus e encontram seu significado em
Jesus Cristo. Em Apocalipse 4:11, nós encontramos uma das mais extraordinárias declarações de adoração nas Escrituras. Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Essas palavras ecoam nos céus diante do trono de Deus e nos mostram que a criação não é fruto do acaso, mas da vontade soberana do Criador. E ao estudarmos este tema, veremos que Jesus Cristo não começou a existir em Belém. Antes da criação do universo, ele já existia eternamente com o Pai e o Espírito Santo. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí dentro do assunto, assim contribuindo para a nossa live, esteja à vontade. E nós vemos então que a Bíblia declara que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, subsistem por seu poder, reveladas em todas as coisas, e responder com a mesma adoração que ecoa diante do trono celestial. É o objetivo aqui do nosso estudo. E que ao final dessa reflexão, nós possamos compreender que nossa existência não é resultado do acaso, mas de um propósito divino, e que fomos criados para conhecer, para amar, para servir e glorificar aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador e Senhor de todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por intermédio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus é o Criador de todas as coisas. A expressão, tu criaste todas as coisas, declara que tudo que existe teve origem em Deus. Nós temos aí bases bíblicas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Colossenses capítulo 1, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Meu querido, nada surgiu por acaso. O universo, a vida, os seres humanos de todas as criaturas existem, porque Deus os trouxe à existência. Quando reconhecemos Deus como nosso Criador, entendemos que nossa vida não é fruto do acaso, mas parte de um propósito de Deus. A minha vida, a tua vida, o meu nascimento, o teu nascimento, faz parte do plano eterno de Deus para as nossas vidas. Porque por tua vontade existem. A existência de todas as coisas depende continuamente da vontade de Deus. E o que significa isso? Deus não apenas criou o universo e o abandonou, ele sustenta toda a criação. Hebreus capítulo 1, versículo 3, Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Atos capítulo 17, versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Agora eu lembrei da minha esposa, que está com o Senhor nos céus. Ela declamava uma poesia: o mundo tem um dono. A terra gira e o mar não se derrama. Nem o córrego raso ou rio fundo. Se não existe Deus, quem é o grande mecânico que move essa engrenagem? Ela declamava essa poesia. E cada batida do nosso coração, cada nascer do sol e cada respiração acontecem porque Deus permite. Por isso que nós devemos ser agradecidos. Eu sou agradecido a Deus pela minha vida. Eu sou agradecido a Deus por você.
Nossa vida está segura nas mãos de Deus. Dependemos dele em todos os momentos. Você pode dizer amém? E foram criadas. Essa expressão enfatiza que a criação teve um propósito definido. Nada foi criado sem um sentido. Nada foi criado sem um propósito. Deus criou o universo para manifestar a sua glória. Quando nós observamos o universo, as galáxias, as estrelas, uau! Quanta glória! Quanta majestade divina! Ele criou a humanidade para relacionar-se com ele, para que nós possamos ter comunhão com ele, para que nós possamos ter intimidade com ele. A igreja para anunciar o seu reino. Como igreja do Senhor, nós devemos ir por todo o mundo e anunciar o reino de Deus. A criação para refletir a sua sabedoria, a sua soberania. Isaías 43, 7 diz, para minha glória os criei. Efésios 2:10, somos feitura dele. Aleluia! A criação revela a glória de Deus. A natureza aponta para a grandeza do Criador. Como base bíblica, nós temos Salmo 19, versículo 1, os céus manifestam a glória de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, os atributos invisíveis de Deus são percebidos através da criação. A criação manifesta a majestade do Senhor. É algo fantástico, é algo fenomenal. Ao observarmos a complexidade da vida, percebemos a sabedoria e o poder divino. Deus é digno de toda adoração. O foco principal de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, não é apenas a criação, mas a adoração. Os seres celestiais reconhecem que a glória pertence a Deus, a honra pertence a Deus, o poder pertence a Deus. A verdadeira adoração nasce quando reconhecemos quem é Deus. Não adoramos apenas pelo que Ele faz, mas porque Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas, o eterno, soberano, o grande, o misericordioso, o doador de bênçãos, o Deus de toda glória. Bom dia, bom dia. Aleluia, louvado seja Deus. Sua vida tem um propósito. A minha vida tem um propósito. Se eu ainda estou aqui na Terra, com 69 anos, Deus já recolheu a minha esposa, faz 6 anos e 6 meses. Eu estou aqui, vou completar 70 anos no dia 17 de setembro. Se ainda eu estou vivo, se ainda você está vivo, porque Deus tem um propósito na minha vida, na tua vida. Você não existe por acidente, você não foi um acidente. Você é fruto do propósito de Deus, do plano de Deus. Deus continua no controle, nada foge à sua soberania. Você pode dizer amém por isso? Devemos viver para a sua glória. Tudo o que fazemos deve honrar o Criador. A adoração deve ser constante. Quem reconhece Deus como Criador vive em gratidão. Tem um hino da harpa cristã. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Aleluia. Amém, Vini. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Então, queridos, a adoração deve ser constante. Pode comentar a live aí, tá? Apocalipse 4:11 nos conduz ao coração da criação, da adoração celestial. Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, porque Ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e governa todas as coisas. A existência do universo não é resultado do acaso, mas da vontade soberana do Senhor.
Nossa vida encontra significado quando reconhecemos que fomos criados por Deus para Deus e para a glória de Deus. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Tem até o hino, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Você pode digitar amém aí? Aleluia! Ele estava antes da criação. A Bíblia nos ensina que Jesus ele existia antes da criação de todas as coisas. Ele não foi criado, ele não teve começo. Ele é eterno. Deus é eterno. Antes de existir o universo, o tempo, os anjos, a terra ou a humanidade, Deus já existia. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se transformassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Observe que quando o princípio começou, Deus já estava lá. Aleluia, glória a Deus. João 17, capítulo 17, versículo 5. Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tive contigo antes que houvesse mundo. Jesus declara que compartilhava da glória divina antes da criação do mundo. Isso não é lindo? Eu sinto a presença de Deus, estou todo arrepiado aqui falando essas coisas. Eu preparei esse estudo, eu pesquisei, eu busquei em sites, eu busquei em diversas fontes para trazer esta palavra para vocês nesta manhã. E Jesus declara que compartilhava a sua glória, compartilhava da glória divina antes da criação do mundo. Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é. Amém? Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é o Salvador, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a graça, ele é a misericórdia. O que Deus fazia antes da criação do mundo? A Bíblia não responde detalhadamente essa questão, mas revela que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam em perfeita comunhão. Aqui está a Trindade. Deus possuía toda a glória, amor e plenitude em si mesmo. A criação não surgiu porque Deus precisava de algo, mas porque quis manifestar sua glória, manifestar o seu amor e sabedoria. João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus está fora do tempo. O tempo faz parte da criação. Deus não está limitado ao passado, presente ou futuro como nós, porque ele é. Ele é. Segundo a Pedro 3:8, para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por isso, quando perguntamos o que havia antes de Deus, a resposta bíblica é que não houve um antes para Deus. Ele é o ser eterno, sem princípio e sem fim. Glória a Deus. O profeta Isaías, ele diz que nunca se ouviu falar de um Deus tão grande, porque desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus tão grande que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Quando Apocalipse 4:11 afirma, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Isso significa que toda a criação depende daquele que sempre existiu. Deus não faz parte da criação, ele
é o Criador eterno, a fonte de toda a existência. Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. O Deus que sempre foi, sempre é e sempre será. Ele é. Ele é amor, graça, misericórdia, poder. Aleluia. Manassés Viana, e não sim está a tempo. É atemporal. Manassés, você é de onde, querido? Vejamos aqui Jesus presente na criação. A Bíblia ensina claramente que Jesus Cristo esteve presente e atuou na criação do universo. Ele não foi criado. Ele é eterno, participou da obra criadora juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Ontem eu fazendo uma live, baseando-me também neste assunto, alguém perguntou onde que Jesus estava na criação. Estava criando. Ele é o Criador. Tudo foi feito por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Maranhão. E eu sou de Pernambuco, né, de Recife, e agora eu estou em São Paulo, no interior de São Paulo. Faz muito tempo que eu saí de lá. Querido, um grande beijo, que Deus te abençoe por aí e por estar compartilhando aí, tá? Compartilha com outras pessoas. Jesus é o verbo criador. João 1, capítulo 1, 1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João identifica Jesus como o verbo, o logos. Antes da criação, ele já existia. Antes disso, todas as coisas foram criadas por meio dele. Observe aqui a declaração. Tudo foi feito por ele. Nada do que existe foi criado sem ele. Ele é o Criador. Jesus participou da criação do universo. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Esse texto revela 3 verdades. Primeiro, Jesus criou todas as coisas. Segundo, tudo foi criado por meio dele. Terceiro, tudo foi criado para ele. Além disso, Paulo afirma que Cristo é antes de todas as coisas, indicando sua pré-existência eterna. Jesus sustenta a criação. Nele tudo subsiste, não é, Manassés? Com certeza. Obrigado aí pela sua contribuição. Se alguém mais quiser contribuir dentro do assunto, ok? Hebreus capítulo 1, versículo 2 ao 3, por meio de quem fez o universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus não apenas criou o universo, ele sustenta continuamente. Cada galáxia, cada estrela e cada ser vivo permanecem existindo porque Deus os sustenta. Eu fiz umas lives falando sobre a grandeza de Deus, falando sobre as galáxias, sobre o universo, algo fenomenal. Aprendi tanto com aquilo ali. Vejamos aqui a Trindade na criação. A criação revela a atuação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Espírito Santo, Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E João capítulo 1, versículo 3, o Filho, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, subsistem, como Manassés digitou aí. A criação é uma obra do Deus triuno. Jesus é o Criador, não uma criatura. Uma das maiores declarações sobre Cristo é que ele é o Criador. Se todas as coisas foram feitas por ele, então ele não pode fazer parte das coisas criadas. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, eu sou o alfa e o ômega,
O primeiro é o último, o princípio é o fim. Jesus possui os atributos da eternidade, que pertencem somente a Deus. Vejamos aqui as aplicações práticas. Obrigado aí pelos corações. Jesus tem autoridade sobre toda a criação. Nada está fora do seu comando. Jesus merece adoração. Se ele é o Criador, é digno de honra, de glória, de louvor, de poder, de majestade. Nossa vida encontra sentido em Cristo. Fomos criados por ele e para ele. Podemos confiar nele. O mesmo Cristo que criou o universo é quem cuida dos seus filhos. Ele cuida de você, ele cuida da minha vida nos mínimos detalhes. Ele sabe o número da tua casa, o número da tua calça, o número do teu sapato. Glória a Deus. Há muito tempo, faz tempo isso, 87 por aí. Eu, naquela época, estava na Assembleia de Deus, lá em Contagem, no bairro Eldorado. Eu era presidente, eu era coordenador geral da mocidade, tinha 300 jovens, assim que nós orientávamos tal, e íamos ter o congresso. Eu estava desempregado. O meu sapato estava roto. Eu não tinha um sapato bom. Quando eu me ajoelhava, mostrava os buracos do meu sapato. E eu comecei a pedir a Deus, Deus usa alguém para me presentear com um sapato. E Deus usou justamente um irmão que era zelador da igreja. Lembro-me como se fosse hoje. Ele me levou em uma loja, comprou 2 sapatos, meia, cinto, roupa. Deus atendeu o meu pedido, Deus atendeu a minha oração. Quantas vezes Deus assim providenciou coisas de comida. Glória a Deus. Essa irmã Lourdes Rodrigues ainda está presente, missionária Lourdes, lá em Contagem. E uma certa vez o meu armário estava vazio. Eu abri as portas e disse, Deus, nós precisamos de comida. Mal terminei aquela oração, quem bate a porta? Irmã Lourdes, com muitas compras para nós. E disse, eu estava no mercado. Aleluia, que saudade daquela época. E Deus falou ao meu coração para eu fazer essas compras para o Senhor. Irmãos, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Dá vontade de chorar, lembrando disso. Então Deus cuida de nós. Jesus não surgiu em Belém. Seu nascimento foi sua encarnação. Encarnação. Não o início de sua existência. Antes da criação do mundo, ele já existia com o Pai e o Espírito Santo. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, e por seu poder, todas as coisas subsistem. É o que o irmão falou aí, irmão Manassés. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Jesus é a glória da criação. A Bíblia ensina que Jesus não apenas participou da criação, mas é a revelação máxima da glória de Deus na criação. Tudo foi criado por meio dele, para ele e para que se manifestasse a sua majestade. A criação revela a glória de Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, pois neles foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Já citei isso aqui nessa live. O universo existe para refletir a grandeza de Cristo. As estrelas, os oceanos, as montanhas e toda a vida proclamam a glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, é o versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A palavra resplendor significa brilho, irradiação ou manifestação visível da glória divina. Quem vê Cristo vê a glória de Deus revelada de forma perfeita.
toda a criação aponta a Cristo. João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A criação não é o fim, não é um fim em si mesma. Ela aponta para o Criador. O sol aponta para a sua luz. A vida aponta para a sua fonte. A beleza da natureza aponta para a sua perfeição. A glória da criação é menor que a glória de Cristo. Por mais impressionante que seja o universo, ele é apenas obra das mãos do Criador. Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus. Contudo, Cristo é maior que os céus que o criou. As galáxias revelam o seu poder. Aleluia. A cruz revela seu amor. A ressurreição revela sua glória, sua vitória. Cristo será a glória da nova criação. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. A cidade não necessita nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém, a glória de Cristo será tão intensa que não haverá necessidade do sol. O mesmo Cristo que esteve presente na criação será o centro da nova criação. Jesus, ele é a glória da criação porque criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, revela perfeitamente a glória de Deus, é o propósito de todas as coisas, será o centro da nova criação eterna. Obrigado vocês que estão mandando aí coraçõezinhos. Por isso toda a criação ecoa a mesma verdade. Apocalipse 5, 12. Digno é o Cordeiro que foi morto para receber o poder, a riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Cristo é mais glorioso que as estrelas que criou, mais majestoso do que os céus que estendeu, e mais sublime que toda a criação reunida. Ele é o Senhor da criação e a manifestação da glória suprema de Deus. E ao concluirmos esse estudo, de Apocalipse 4:11, somos conduzidos a uma verdade sublime. Jesus Cristo não é apenas uma figura histórica ou um grande mestre espiritual. Ele é o Criador eterno, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que sustenta o universo pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, e para quem todas as coisas existem. Antes que houvesse tempo, antes que houvesse matéria, estrelas ou seres humanos, Cristo existia em perfeita comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Ele estava presente na criação, participou da criação e continua governando a criação. Nada existe fora da sua soberania. A declaração celestial de Apocalipse 4:11 nos lembra que Deus é digno de receber toda a glória, honra e poder, porque tudo procede dele. A criação não é um acidente cósmico. Ela é a manifestação da sabedoria, do amor e da majestade do Criador. Quando contemplamos os céus, a natureza e a própria vida, devemos reconhecer a assinatura do Senhor Jesus Cristo em toda a obra da criação. Mas a maior revelação de sua glória não está apenas na criação, e sim, aleluia, na redenção. O mesmo Cristo que criou o universo, entregou a sua vida na cruz para salvar pecadores
e para reconciliar consigo todas as coisas. Por isso, nossa resposta deve ser a mesma dos anciãos diante do trono: adoração, rendição e gratidão. Fomos criados por Ele, somos sustentados por Ele, e nosso destino eterno está nele. Que esta verdade fortaleça a minha fé, fortaleça a nossa fé, aprofunde a nossa adoração e nos leve a viver para a glória daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o Criador, o Redentor de todas as coisas. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que toda a criação proclame: digno és, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, e o versículo 11. Aleluia! Ele é digno de todo louvor e adoração. Eu estou fazendo esta live e eu estou sentindo algo muito, muito forte, muito bom. Cristo é digno de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é o Criador, sustentador, Redentor e Rei eterno. Por isso que Apocalipse 5:12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória. Filipenses 2:9-11, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, governa todas as coisas e receberá a adoração de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é o centro da criação, o Senhor da história e a esperança da eternidade. Por isso, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, agora e para sempre. Há um hino da harpa cristã, deixa eu ver aqui, adorai o Rei do Universo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Vamos ver aqui. É o hino da harpa cristã. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todos os seres, grande já submerso, louvem a Deus. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos,
que sua glória contemplais, vós remidos, graças rendei-lhes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos. Lua, cores estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos. Chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, anjo dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Gigante, glórias a Deus, louvai. Sou da Assembleia de Deus. Juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, o raio forte Criador. Grandes, pequeninos, dar-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o teu nome nesta manhã. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de cada pessoa que entrou aí na nossa live. Que o Senhor possa estar ajudando, que o Senhor possa entrar nesse coração, nesse lar, nesta vida, que necessita da tua palavra, que necessita do teu amor, da tua misericórdia, e que nós possamos, ó Deus, sentir o teu cuidado de uma forma toda especial. Eu te louvo, ó Deus, pela minha vida, te louvo pela vida dos meus amigos que aí participam, que aí comentam. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de cada um. Abençoa a todos de uma forma muito especial, que a grandeza do teu poder, a grandeza do teu nome possa invadir cada coração. Em nome de Jesus. Portanto, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês que participaram aí da live. Alguém me perguntou, Manassés me perguntou se eu sou batista. Olha, eu frequento a Assembleia de Deus, porém eu não tenho denominação no meu coração, tá? Vou em todas as igrejas, prego quando me dão oportunidade, quando me convidam, e eu já preguei até no movimento carismático. E que Deus abençoe, que Deus a todos, né, Manassés, que Deus te ajude de uma forma muito especial, abençoe a todas as pessoas que aí participaram. Um feliz sábado, um feliz final de semana. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos. Muito obrigado por me seguirem. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, e vamos acreditar, vamos crer nesse Deus que sustenta, que governa todas as coisas, que governa a minha vida, que governa a tua vida. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês, com muito carinho.